Alô você, estamos chegando com mais um podcast do Tony e como você está vendo, temos aqui uma liderança política, foi vereador, presidente da Câmara Municipal de Caçador e é novamente candidato a vereador. Eu vou fazer aqui um lembrete, não é para o Valmor, é principalmente para você, amigo ouvinte, amigo leitor. A partir desta data, nós estaremos encaminhando a todos os candidatos da região, de Caçador e da região, candidatos a prefeito, vices e também candidatos a vereador, a possibilidade de gravarmos este podcast. Aí alguém vai falar, mas Tony, são 200 pessoas. Mas a gente sabe, você, como eu, como o Valmor sabe, que muitos não têm a intenção de gravar. Muitos têm até medo de gravar, têm medo de microfone, de se expor, etc. Infelizmente é assim. Então nós abrimos o espaço, os que quiserem vir aqui. Repito, não é um lembrete para a pessoa que aqui está, nem para os outros que virão, é mais a respeito dos nossos ouvintes. Não é espaço para ofensas pessoais e etc. É espaço para o debate de ideias e principalmente em termos de candidatos a vereador, candidatas a vereadora, é um espaço para falar das bandeiras de luta que tem ao longo de sua história e por que quer ser candidato a vereador, por que quer ser vereador. Feito esse lembrete, Valmor de Paula. Valmor, você é uma das lideranças mais conhecidas de Caçador e região do Partido dos Trabalhadores. Por outro lado, você tem uma história junto a sindicato, uma história de coordenação regional, de contatos permanentes com os grupos do PT, tanto no Estado como em Brasília. Mas trazendo para a eleição de 6 de outubro de 2024, por que você quer ser novamente vereador? Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos que nos assistem. Primeiro, Tony, eu preciso dizer que a minha história iniciou em 1987, no PT, no movimento sindical, e desde então nós sempre tivemos um compromisso com a nossa comunidade. E a Câmara de Vereadores é mais um espaço de debate, mais um espaço de discussão, para que nós possamos construir cada vez mais uma Caçador melhor, uma Caçador onde as pessoas possam viver com dignidade, onde elas possam ser respeitadas nos seus direitos básicos, na saúde, na educação, na segurança. Então, esse espaço que nós hoje não estamos na Câmara, ficamos de 2013 a 2016, e graças a Deus eu posso dizer que nós deixamos a nossa marca. Na área da saúde, por exemplo, quando eu presidi o Conselho de Saúde, que é outro espaço de debate democrático, nós conseguimos implantar o pronto atendimento do Hospital Jonas Ramos. Naquela época, então, o Hospital Maicê não estava dando conta dos atendimentos, porque todos os atendimentos terminavam no Hospital Maicê. E aí, conversando com o prefeito Saulo, na época, disse o seguinte: Valmor, se você conseguir que os vereadores aprovem a proposta, nós vamos implantar um pronto atendimento. E eu tomei a liberdade de visitar os vereadores e não posso deixar de citar o Deuclides Sabedotti, que eu visitei na Sincol, que era o vereador da oposição. Em memória. Em memória. E o Deuclides, muito franco, muito tranquilo, ele disse: Valmor, eu sou vereador de oposição, mas o que for melhor para a comunidade, eu vou aprovar. Então, caminhe com o projeto que eu me comprometo. Como teve outros vereadores que disseram: olha, se montar o pronto atendimento vai ser mérito do prefeito. Eu não estou preocupado com méritos de quem, eu estou preocupado com o atendimento da nossa população, da nossa comunidade. E saímos em campo e conseguimos realmente aprovar aquele projeto. E para quem lembra, o primeiro pronto atendimento Caçador foi implantado no Hospital Jonas Ramos. E nós temos a felicidade de ter conduzido isso. E eu não estava nem vereador, mas nós estávamos discutindo no Conselho Municipal de Saúde o que poderia ser feito. Eu nunca esqueço que um médico, não vou citar o nome porque não estou autorizado, que ele disse que o Hospital Maicê, o pronto-socorro, era um Vietnã. E realmente quem frequentava, quem precisava do atendimento, via que era humanamente impossível o hospital dar conta de todos os atendimentos, porque a pessoa, o familiar que está doente, para ele é urgência e emergência.
Porém, nós temos que ter um filtro e a unidade de pronto atendimento é esse filtro necessário. Não, Valmor, a gente sabe que você tem ligação com um sindicato importante em Caçador. Entretanto, nós temos aí um campo de 55 mil eleitores para você pedir o voto. Qual é a tua base eleitoral? Eu vou te dizer que eu tenho a felicidade, talvez poucos vereadores tenham votos em toda a região da cidade. Ou um voto ou 2 votos, eu não tenho urna que eu não tenho votos. E, obviamente, que na área do calçado, do vestuário, eu tenho uma base maior. Mas, felizmente, eu tenho essa capilaridade com todo o município. Talvez até pelo programa, o informativo de Citriveste, que foram 12 anos no ar, que isso me levou a ser conhecido em toda a região, inclusive no interior. Então, eu não tenho uma base concentrada. A minha base está bem pulverizada pela cidade toda. Ser correligionário do presidente Lula te ajuda? Posso dizer com tranquilidade, eu fui candidato a deputado estadual 2 vezes e fui candidato a vereador 5 vezes. E na última eleição eu fui candidato exatamente para que a gente pudesse levar as propostas do presidente Lula, que no meu entendimento, continuo dizendo a você que está nos assistindo, que é um dos melhores presidentes da República que o Brasil já teve do ponto de vista de atendimento na área social, e acertou para mim, colocando o Geraldo Alckmin como ministro da Indústria e Comércio no país, que tem a relação com a indústria. Nós precisamos sim ter incentivo, ter investimento, para que possam ser gerados empregos de qualidade, onde as pessoas possam viver melhor. Então eu não tenho dúvida que o presidente Lula nos ajuda nessa caminhada, e as pessoas que me conhecem sabem que eu nunca fui o partidário que o PSDB, acabei de citar o exemplo com o prefeito Saulo. No governo do prefeito Saulo nós fizemos a UPA. No governo do prefeito Saulo nós trouxemos o Instituto Federal para Caçador. Olha a obra que veio. Eu tive a honra de coordenar esse processo quando o deputado federal Cláudio Vinhati teve a notícia no Ministério da Educação que o meio oeste catarinense seria contemplado com uma unidade do Instituto Federal e que essa unidade possivelmente seria em Videira. Eu não sou adversário de Videira de forma alguma, mas normalmente tudo que era para vir para Caçador transfere para Videira. E eu sou bairrista. Nós temos que Caçador tem que ser reconhecido pelo que é hoje em Santa Catarina o grande polo industrial, uma economia, a 14ª economia do estado, o 5º polo exportador, e não ter um reconhecimento. Então nós fizemos uma luta positiva e conseguimos convencer na época. Fizemos uma audiência pública e tenho que registrar aqui, falecido o professor Ibrahim, em memória, que nos ajudou. Ibrahim Socrepa foi o secretário desse movimento, ele era presidente da AMP, mobilizou os empresários de Caçador e foi uma luta, por isso que eu digo, quando todos se unem, não há disputa, todos estão unidos, nós conquistamos, porque nós iríamos perder o Instituto Federal. Unimos os empresários, a ONC, hoje o Uniarp, foi quem montou o projeto para nós. Um projeto belíssimo. E quando nós fizemos a audiência pública, a senadora Ideli Salvati esteve em Caçador. Lembro que o deputado Dacir Zonta era deputado federal na época, que era aqui do Oeste. O deputado Cobalquinho esteve também nessa audiência pública e muitos outros. Todos se uniram. E nós trouxemos essa bela obra, porque nós tínhamos um grande problema no caso de cursos técnicos em Caçador. E o jovem, ele queria se preparar, ele estava no ensino médio, mas queria se preparar para o mercado de trabalho. E nós trouxemos essa obra do governo federal para Caçador, que hoje tanto nos honra, com tantos que já foram formados. A primeira turma de técnico em plástico, meu irmão, inclusive, se formou. Meu filho fez o curso de técnico de plástico, trabalhava na Maxi Plástico na época. E o corte e costura, que nós perdemos, lamentavelmente, perdemos o corte e costura e perdemos o curso de técnico em plástico. Infelizmente, por falta de demanda de jovens que tivessem interesse de fazer curso nessas áreas. Mas não tem problema. Hoje nós temos o Instituto, que quem conheceu, era uma obra pequena e que hoje é uma obra gigantesca, porque o Ministério reconheceu a importância que Caçador tinha para a economia de Santa Catarina. E, portanto, nós temos essa obra maravilhosa. Bom, você foi presidente da Câmara por um período, 2 anos. O que você pode dizer, assim, de marca da sua gestão como presidente da Câmara? Eu posso trazer, como nós tínhamos 2 anos ficou o MDB, 2 anos era o PT. Só um minutinho.
mais pertinho um pouquinho do microfone, senão o senhor sai do enquadramento. Desculpa. Tony, assim, quando eu assumi, porque nós fizemos uma divisão com o Ricardo Pellegrino, o Flávio Henrique dos Santos e eu assumi o último período da Câmara. E posso dizer que quem está nos assistindo, a primeira coisa que nós fizemos foi não ter viagens dos vereadores. No período que eu fiquei presidente, nós entramos num acordo, era final de mandato, e nem o vereador gastou sequer um centavo em diária de viagem. Foi uma marca que nós tivemos e trouxemos uma inovação que foi visitar empresas, visitar a associação empresarial com a prestação de contas financeiras da nossa gestão. Então nós vemos, não que não haja transparência, há transparência, mas as pessoas não ficam lá olhando, procurando onde foi gasto, o que foi gasto. E nós levávamos a nossa prestação de contas dizendo quanto estávamos devolvendo para o município e quanto nós estávamos gastando no Poder Legislativo. Então eu entendo que aquele momento que eu passei, aquele período, uma das maiores realizações minhas, que eu posso dizer que é uma crítica quase geral da comunidade, é que nós não tivemos gasto com diárias de vereadores. Vereador, o candidato a prefeito do qual o seu partido, o PT, ou melhor, a Federação PT-PV faz parte, que é o Dr. Imar Rocha, tem feito uma proposta, tem feito várias, mas vou me ater a esta, da tarifa zero. Ou seja, não teria mais custo para o cidadão, para os usuários, o uso do transporte coletivo em Caçador. E tem dito que espera financiar, pagar essa tarifa zero, justamente com o recurso que a Câmara poderia devolver durante o mês. É de encontro a essa proposta que o senhor, ser presidente, se vereador e ser presidente da Câmara, trabalharia com, novamente, essa questão da diária. Eu não diria que é impossível você pegar uma diária, mas bastante reduzido para as necessidades reais. Eu posso dizer assim com tranquilidade, Tony, que quando eu estive na Câmara, eu viajei em duas oportunidades. Uma quando eu fui homenageado pelo Instituto Tiradentes como o segundo vereador mais atuante do município. E a outra quando fui a Brasília para ajudar o prefeito da época, o prefeito Gilberto Comaceto, para trazer recursos para Caçador. Eu fiz 2 viagens em 4 anos. Como você fala, otimize as viagens. É importante os cursos de formação? Extremamente importante. Porém, a gente tem que mensurar um pouco isso. Não dá para ser quase um subsídio a cada ano, ou seja, o valor que um vereador recebe por mês só em diárias. Isso, na minha avaliação, não estou aqui fazendo crítica aos colegas vereadores, nem sei quem viajou, quem deixou de viajar, mas entendo que nós temos que aproveitar melhor o recurso público. E quando fala da proposta do passe livre, nós não podemos esquecer que não é só o fato de a população poder usar o transporte e não pagar. Nós já temos, por exemplo, os idosos já não pagam, mas nós temos que abrir isso, e é uma proposta magnífica do candidato, o Dr. Imar Rocha, porque os recursos, ele fala os recursos da Câmara, mas nós temos vários outras formas de reduzir os gastos da Prefeitura. Que eu falo, quando eu falo gastos, quando você fala saúde, educação, são investimentos, mas tem coisas que podem ser reduzidas, por exemplo, locação de imóvel. Eu vou pegar um exemplo bem clássico da educação. Nós tínhamos a educação no prédio da Casa da Cultura e foi locado um espaço para mudar a Secretaria de Educação. Então, estou citando esse exemplo que nós podemos reduzir os gastos da Prefeitura e melhorar os investimentos. Você imagina só, transporte público gratuito. Os trabalhadores do comércio, eles se deslocam muitas vezes da sua residência ao trabalho com o seu veículo. Nós vamos melhorar a mobilidade urbana, teremos uma redução de veículos circulando na cidade e mais uma coisa que nós precisamos fazer com urgência, o estacionamento rotativo. Há um paliativo de 2 horas que a Guarda Municipal está fazendo hoje, mas nós precisamos realmente ter um controle de rotativo e não o espaço de 2 horas. A pessoa pode ficar o dia todo lá estacionado, mas vai pagar pelo dia todo, se você tiver o estacionamento rotativo implantado com um controle que seja mais efetivo. Nós temos essa situação do transporte que quando a gente discutiu, sim, mas vai sair recurso da onde? O Caçador tem uma arrecadação de 450 milhões. É otimizar os investimentos que com certeza
vai ter recursos para as pessoas, mas é impossível o transporte público gratuito. Já tem em outras cidades e no prefeito Imarjo, hoje candidato, se eleito, nós vamos ajudar. Se eu estiver na Câmara de Vereadores, não tenha dúvida que ele vai contar comigo para defender essas propostas que estão no plano de governo, que são aplicáveis e que são passíveis de você realizar. Não é sonhos, não é aquelas coisas que as pessoas na campanha não é utopia. É, a utopia, fala, eu vou fazer isso, fazer. Não, é aquilo que pode se fazer e que a gente já fez o estudo de onde vem o recurso e que é possível fazer. Por favor, até numa explanação para os demais candidatos, porque eu vejo, como cidadão, que muitos candidatos a vereador, candidatas a vereadoras também, às vezes elas não têm uma noção exata do papel do vereador e até falam algumas coisas que não está dentro do seu alcance. Para a gente elucidar, esclarecer, e também para o teu eleitor, meu amor, como é que um vereador, como é que o Valmor de Paula, vereador de Caçador, poderia contribuir nessa proposta do estacionamento rotativo, por exemplo? Você veja só como é importante, Tony, a gente discutir isso. Quando nós estávamos na Câmara, nós nos reunimos, e aí a diretoria do CDL pode dizer, testemunhar isso, nós abrimos esse debate, mas é um projeto extremamente conflitante. Há muito conflito de interesses. Nesta reunião foi uma coisa interessante, que um diretor do CDL disse, por que só vieram aqui os vereadores que são favoráveis ao estacionamento rotativo e os que são contra não vieram? Uma razão muito simples. O convite foi para os 13 vereadores. Não sei porquê, mas nós estávamos lá em 3 vereadores e que eram favoráveis e fazendo debate com as partes interessadas. Nós não fomos criar um projeto, inventar um projeto, porque eu entendo que quem pode te dar um subsídio para você ter uma boa atuação no parlamento é consultando a população. Porque muitas vezes o que o parlamentar pensa que é o melhor para a comunidade, se ele não discutir com a comunidade, ele não é nenhum iluminado para dizer o que é melhor. E nós vamos fazer a discussão com o CDL, só que não progrediu aquele debate, estávamos no final do mandato e não conseguimos realmente implementar, licitar o estacionamento rotativo. Mas com o prefeito Imarjo se eleito, nós vamos sim implantar o estacionamento rotativo. Por isso que eu te digo assim, tenho propriedade para falar, porque eu fiz no debate, casualmente, uma pergunta que até parece que assim, não, o Valmor combinou com o Tony, não combinamos nada, mas a direção do CDL sabe que nós fizemos esse debate, o seu Valdir Binotto estava presente, foi fantástica a explanação do seu Valdir Binotto na época, mas infelizmente nós não conseguimos implementar, mas agora nós vamos sim, vamos implementar, se Deus quiser. E a atuação do vereador é o quê? É na discussão do projeto de lei, é construir o projeto de lei. Eu cito como exemplo, 2 exemplos de projeto de lei que nós trabalhamos intensamente, que foi a devolução do patrimônio da Sulca para a massa falida. Veja, Tony, eu era um funcionário da Sulca e 27 anos depois nós fomos conseguir construir um projeto de lei, devolvemos o patrimônio para a massa falida, que foi vendido e hoje vai ficar um lugar muito bonito. Quem está acompanhando na entrada de Caçador, quando vem de Leblon Regis, onde era a antiga Sulca, uma obra maravilhosa, que estava lá caindo, o prédio estava desabando, já tinha pego fogo, inclusive, então era precário. E o outro projeto de lei, que nós mobilizamos a comunidade, foi o projeto do financiamento da Avenida Albino Felipe Potric e pavimentação. Eu tive que ir lá na comunidade, quem mora no Santa Terezinha, ali no Ulisses Guimarães, quem mora no bairro Martelo, no Jardim de Leta, sabe que eu fui lá pedir para a comunidade e vim para a Câmara, porque nós estávamos com dificuldade de aprovar o projeto, porque a oposição era contra. E não vou citar aqui os vereadores da oposição de forma alguma. Eles foram eleitos legitimamente e estavam lá fazendo o papel deles. Porém, eles eram contra o financiamento de 5 milhões. E nós mobilizamos a comunidade, aprovamos o projeto, e hoje nós temos uma artéria, uma rodovia que desafoga o trânsito da Engenheiro Lourenço Fauro, que quem vem do Jardim de Leta ou da Vereda dos Trevos, da Coab 2, sai por ali, não vem aqui no trevo, no elevado, entendeu? Que aí começa a congestionar tudo. Quem sabe, que acompanha aquele trânsito de meio-dia, 6 da tarde, sabe o que é aquilo. Quem tem a possibilidade de sair já vai pela Albino Felipe Potric, que era uma tristeza aquilo, pó, quando estava seco, e barro que ninguém conseguia andar.
e hoje nós conseguimos. Então o vereador ele tem que ter essa visão e ele tem que se empenhar na discussão, ele tem que se inteirar do projeto de lei, levar para a comunidade, para ele se posicionar e votar tranquilo. Estou votando, pode desagradar alguns, mas você tem que fazer para a maioria, não pode legislar para a minoria, para as pessoas que muitas vezes são contrárias. No caso do Albino Filipe Trick, eu não entendi por que alguns vereadores eram contrários. Na época eles argumentavam que o município não tinha capacidade de endividamento para financiar 5 milhões, mas em legislaturas posteriores aí financiaram 25 milhões, 70 milhões, não dá para entender muito, mas enfim, isso foi o que ocorreu, eu estou resgatando um pouco da história. Valmor, você como uma liderança do PT, claro que, digo aqui, eu estou assumindo uma das maiores lideranças do PT em Caçador, antes que alguém fique com ciúme de eu dizer isso. Está todo mundo fazendo conta de quantos vereadores cada partido ou federação elege. E essa conta não fecha, são só 13 vagas. Então tem gente aí fazendo as contas que vai passar um pouco. Mas qual é a expectativa da Federação PT-PV? Olha, já vou dizer assim, Tony, não podemos esquecer que a lei mudou. De 21 candidatos, agora é só 14. O que elegeu 3 foi no universo de 21 candidatos. Então eu avalio que vai ter dificuldade algum partido ou federação eleger 3. Primeiro isso. O número de partidos que nós temos, não podemos esquecer, é em torno de 11 partidos que nós temos hoje disputando a eleição. Então, na federação PT-PV, nós temos uma avaliação de eleger um vereador e, se nós formos muito bem, a possibilidade de um segundo vereador. E nós temos 13 entre companheiros e companheiras, todos com condições. Porque na eleição, ninguém pode dizer, não, eu vou ser o mais votado, ou o ciclano vai ser o mais votado. Nós não sabemos. Por quê? Porque alguém que muitas vezes está concorrendo pela primeira vez, nós tivemos vários exemplos que concorreram pela primeira vez e foram os mais votados. Pode surpreender. Pode surpreender. Já aconteceu várias vezes. Exatamente. Então a história já nos mostrou. Então, dos 13 companheiros e companheiras, nós temos todos os 13 têm plenas condições de ser o primeiro colocado e o segundo colocado. E nós temos um acordo que os vereadores, os candidatos que fizerem 10% do quociente eleitoral vão assumir 60 dias. Portanto, o vereador eleito ou a vereadora vai ter que abrir mão de 30 dias do mandato por ano, 2 vezes, para o suplente. Na sequência, não é para o primeiro suplente, segundo suplente. É para os suplentes que tiverem o quociente de 10% do quociente eleitoral. Até porque ninguém se elege sozinho, né? Sem sombra de dúvidas, e é por isso que a gente fez esse debate, essa discussão, e acertamos isso. É um acordo entre os 13 candidatos e a direção do partido, e que nós não temos dúvida que quem for eleito vai cumprir. Quando eu falei que ninguém se elege sozinho, eu vou fazer aqui um pequeno exemplo para você perceber o que eu falei. Para se eleger sozinho, teria que fazer o quociente eleitoral, ou a legenda, como se fala mais popularmente, dá um chute aí, 2.800 votos, teria que fazer 2.800 votos sozinho para poder dizer, não, eu me elegi sozinho com os meus votos, eu consegui a minha vaga. Não acredito que na eleição deste ano nós tenhamos alguém no município de Caçador que tenha essa votação e possa dizer que se elegeu sozinho. Valmor, eu quero aproveitar aqui o espaço e deixar aberto para você fazer as suas considerações finais, deixar a mensagem agora mais para os seus eleitores e para aqueles que estão ali indecisos, voto aqui, voto lá, para quem voto. Perfeito. Primeiro quero dizer assim que quando nós tivemos vereador, nós inauguramos 3 centros de educação infantil em Caçador, que foi Nossa Senhora Salete, Santa Terezinha e o Centro de Educação Infantil do Berg, popularmente conhecido como creches. Nós fizemos esse trabalho, nós trouxemos recentemente, e aí eu quero mencionar as ceias na administração da nossa querida amiga, conhecida popularmente, a Malo. Nós conseguimos R$250 mil através do deputado federal Pedro Kizai, e ela reformou e ampliou a creche, o Centro de Educação Infantil da Vila Santa Catarina e do bairro Martelo. Ela fez milagre com pouco dinheiro. Então, estou falando isso na área de educação infantil que a gente fez, trouxe esses valores,
Trouxemos 2 emendas para a Prefeitura em 2023, 2024 de R$250 mil para o custeio na área da saúde. Agora, recentemente, em julho, nós trouxemos mais R$500 mil para o Hospital Mais C. Estou relatando isso, Antônio, para que os eleitores vejam que é possível a gente, mesmo não estando na Câmara, a gente já fazer. E na Câmara, então, a gente pode fazer muito mais, porque a gente já tem essa experiência e me dirigir aos eleitores de modo geral. O Valmor está aqui na condição de candidato a vereador, apoiando o Dr. Imar Rocha e Irone Morigi, nossa companheira, professora. Nós precisamos revisar o plano de carreira do magistério em Caçador. Tivemos a honra de presidir a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara de Vereadores, e esse plano de carreira que não existia, nós aprovamos, e ele tem 8 anos e ele precisa de uma revisão. Nós precisamos valorizar os servidores da área da saúde, sem sombra de dúvidas. Nós precisamos tratar com mais carinho a estrutura da área da saúde para dar condições para os servidores da saúde trabalharem, porque eu não tenho dúvida que a área da saúde especial é uma missão. Eu não tenho condições, Tony, de trabalhar na área da saúde, porque eu não sei se eu sou sensível demais ou popularmente chamando de frouxo, porque eu não posso ver uma pessoa doente que eu sofro demais. Quem me conhece sabe que em uma oportunidade no hospital eu acabei perdendo a paciência, fui agredido e trocamos agressões com um profissional médico, mas foi em defesa da saúde, que fosse atendido com humanização, e aí a gente teve essa dificuldade. Por isso eu te digo assim, Tony, dizendo para meus eleitores, que vocês vão ter um vereador que vai estar representando vocês na Câmara, como represento os trabalhadores no Citrivesp, como represento a população, representei dentro do Conselho de Saúde. Não tenho dúvidas de uma coisa: todo projeto de lei vai fazer um grande debate com a comunidade. Jamais eu vou aprovar um projeto de lei que não seja para beneficiar a comunidade, independente de eu estar na oposição ou na situação. Eu, na Câmara de Vereadores, eu sempre digo assim, neste caso, 6 de outubro terminou a eleição. O prefeito que vencer a eleição foi escolhido pelo povo. E aí os vereadores, os parlamentares, têm que respeitar a decisão da população e procurar fazer o melhor. Por isso que eu me obrigo, assim, pelo menos, dizer assim, ó, meu número é 13.430, vereador em Valmor de Paula, para que eu possa retornar à Câmara. Eu já fiz e tenho certeza que eu vou fazer muito mais. Obrigado, Valmor. Nós estamos aqui em nome da Uniarp e em nome do restaurante Carmen. Agradeço o Valmor de Paula por marcar presença mais uma vez aqui conosco. Dizer mais uma vez que o espaço está aberto para outros candidatos. A partir de agora, tendo entrevista pronta para ir ao ar, irão, independente de ser quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque são bastante candidatos e à medida que as pessoas estão chegando, gravando, a gente vai vinculando. Agradecer a todos pela audiência no podcast do Tony e também no agorasc.com.br. Um abraço e até outra oportunidade.